Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, os companheiros aqui presentes, bom dia quem nos acompanha de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de sábado, desse horário, das 10 horas. Teremos a outra reunião hoje à tarde, às 5 horas. Nesse horário das 10 horas, funciona simultaneamente o trabalho da Obra Social Antônio de Aquino, em que nós atendemos muitas famílias, estão todos lá no telheiro, lá atrás. As crianças estão nas salas distribuídas de acordo com a idade, crianças e jovens, os adultos estão lá atrás. A obra social funciona hoje, nesse horário, e aí eu vou começar com os meus pedidos. O pessoal chega, toma o café da manhã, antes de sair, almoça. Então, é por isso que a gente sempre pede o auxílio, quem puder colaborar. Na hora que a gente está tomando o café da manhã no sábado, opa, hoje é dia da obra social. É trazer qualquer coisa, um pote de margarina, um pão de forma, um litrinho de leite, o que trouxer é muito bem-vindo. E para o almoço, a gente depende, tem dias que é sopa, tem dias que é o arroz com frango, a batata, o que puder trazer é sempre muito bem-vindo, certo? Temos nossas reuniões públicas também de quarta-feira. Quarta-feira nós temos 3 reuniões, uma às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira nós temos o trabalho do passe de cura, em que funciona nos 3 horários. Quem precisar de passe de cura, no final da reunião, permanece no mesmo lugar, que um médium da casa virá conversar com a pessoa e ver da necessidade dela tomar o passe de cura. Por que que a gente fala que vai conversar? Porque nem sempre a gente está tão necessitado do passe de cura. A gente necessita vir mais vezes à casa. A gente precisa estudar a doutrina espírita, fazer os cursos que a casa nos proporciona. Os cursos são muito válidos, as obras de Kardec, especialmente quem não tem ainda muita vivência na doutrina, deve começar com as obras de Kardec, com o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, que são os livros básicos da doutrina. Temos esses livros ali na nossa livraria, a bons preços. Quem não puder pagar à vista, parcela. Mas vamos estudar, vamos fazer os cursos da casa. Nós temos cursos aqui a semana toda em vários horários. É só a gente escolher o dia e o horário que mais nos convier, certo? Mas a gente precisa estudar. A doutrina espírita requer que a gente estude. A gente vir a casa uma vez por semana, tomar o passe, tomar o copinho de água fluidificada, nos faz um bem enorme. Mas vir a casa mais vezes nos faz um bem maior ainda. Participar dos estudos da casa, participar dos trabalhos da casa, das tarefas da casa, que a Casa Espírita ela caminha por causa de nós, trabalhadores, que nos oferecemos para doar algumas horinhas da nossa semana em favor da casa. Então, vamos colaborar. Quem não tiver condições de ir ao mercado, fazer compra, também pode colaborar com dinheiro. A verdade é essa. Estamos aqui com as luzes acesas. Quando o tempo esquenta, a gente liga o ar-condicionado. Então, nós temos uma conta de luz alta e temos outras despesas também da casa. Todo mundo sabe disso, né? Porque às vezes falta material de limpeza. A gente também pode colaborar com material de limpeza, mas às vezes falta. Então, temos as compras que nós temos que fazer para casa. Estamos fazendo nossa sede nova ali adiante. Quem passar ali no 12.312, que será o nosso novo endereço, a obra está lá, lindona, vai ser uma casa muito bonita. Então, tudo isso depende do nosso esforço e da nossa contribuição. O que vier é muito bem-vindo, certo? Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, que vai ficar a cargo da nossa companheira Aline. Durante o passo, o Evangelho vai ser explicado pela Rosana. E nós pedimos que, por favor, quem puder baixar a campainha do telefone,
a gente agradece, para não tocar durante a reunião, certo? Então, vamos lá, vamos ver a nossa página. O Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 7, que eu vou ler um pedaço, porque ele é bem grande, vou ler só um pedacinho, vai ser a nossa página de abertura da manhã de hoje. Isso, agora podemos, né? Então, vamos lá. Olha o que o Kardec nos fala sobre as provas da riqueza e da miséria. Kardec diz assim: a riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e o afasta os seus pensamentos do céu. Produz tamanho desvario que quase sempre se vê aquele que passa da miséria para a fortuna esquecer rapidamente da sua situação anterior, e também dos que com ele a partilharam, dos que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Porém, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível e que não se possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde quando usados oportunamente e com discernimento. Vamos então fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, querido Antônio de Aquino, responsável pela nossa obra social, querido Altivo, presidente espiritual da nossa casa, espíritos amigos que aqui trabalham sempre, amorosamente, incansavelmente. Estamos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais do Evangelho, e hoje, em especial, o Livro dos Espíritos, e te pedimos, Jesus, que abençoe as companheiras que vão nos dirigir a palavra, para que possamos entender a tua doutrina, para que possamos cada vez mais nos interessarmos pelos teus ensinamentos, pelas leis divinas, porque sabemos que só assim poderemos nos aproximar mais de ti e seremos mais felizes. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos e em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, a nossa companheira Aline vai nos falar do Livro dos Espíritos. O assunto é bem interessante, perda das pessoas amadas. Ela vai ler da 934 em diante, eu vou ler somente a 934. Kardec pergunta assim: a perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam legítima tristeza, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade esta perda? E os espíritos responderam: essa causa de dor atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação, e é a lei comum. Mas é um consolo poder comunicar-vos com vossos amigos através dos meios de que dispondes, aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, que Jesus abençoe a nossa Aline. Olá, pessoal, bom dia. Até o final da palestra, talvez eu consiga transmitir a vocês o quanto esse tema mexe comigo. Eu vou tentar não chorar. Eu vou tentar levar a palestra assim, com a voz que pelo menos alguém consiga entender. Eu não costumo ficar nervosa, porque todo final de semana geralmente eu dou uma palestra, mas só pelo tema eu já me sinto agitada,
Já me sinto assim, o coração disparado, e vocês vão entender. Eu queria falar um pouco, antes da gente falar de perda de pessoas amadas, falar sobre impermanência. Já pararam para observar que a nossa vida é uma grande impermanência? E a pergunta que eu levo até vocês é: a gente está preparado para a impermanência? Eu fui buscar, né, o significado específico de impermanência, e lá no dicionário está assim: qualidade do que não é permanente, instabilidade, inconstância. A gente não está preparado para a impermanência. Porque se a gente, por exemplo, está exercendo uma função, trabalhando, e aí, de repente, né, da noite para o dia, a gente é desligado daquela empresa, depois de muitos anos, por exemplo, a gente sente que aquilo foi um grande choque, porque, caramba, eu estava ali na minha zona de conforto, né, eu estava ali vivendo a minha vida, a vida que eu conheço, e, de repente, a vida te convida a fazer outra coisa, a buscar novos caminhos. Isso a gente fala da impermanência. E a impermanência também é entender que, de repente, alguém que é muito caro para a gente, em algum momento, vai deixar de estar ali, ao nosso lado, fisicamente. E esse é o grande desafio da impermanência, porque é muito confortável estar na zona de conforto. É muito confortável pensar que eu vou ter o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, pessoas que são referências, sei lá, né, que possam me dar apoio, que eu possa contar com eles. E aí, de repente, a vida te coloca te convidando a experienciar novas situações. Seja uma pessoa muito cara. E muitas vezes, você tem até desavenças com aquela pessoa, mas o fato de estar acostumado naquele dia a dia, né, a tal da zona de conforto até para isso, e aí, de repente, quando a gente é convidado a sair daquilo que a gente está acostumado, aquilo incomoda e dói. Por que Deus convidou a gente a experienciar a dor em diversos momentos da nossa vida? Por que a dor é tão importante? É ela que faz com que a gente evolua e consiga entender o porquê que a gente está aqui. Esse ano, no início de abril, Deus me colocou numa situação específica que Ele me convidou a sentir uma dor incrível. E eu fiquei questionando muito, eu sou muito questionadora, eu reflito, eu penso, eu analiso. Eu sou aquele tipo de pessoa, o que acontece comigo, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, o que eu tenho que fazer para deixar de sentir se aquilo está me incomodando. E eu percebia o quanto que essa impermanência estava ali, sabe? Me desafiando. Mas vocês vão entender o porquê que esse tema é tão caro para mim, tão importante para mim. Aliás, eu vivi esse tema, talvez, eu posso arriscar que eu vivi esse tema desde que eu cheguei aqui. Eu era um bebezinho, e me contaram, não lembro, eu tinha, sei lá, talvez uns 6, 7 meses de vida, que eu precisei ser internada. E aí, como bebezinho, fui internada, bronquiolite e tal, aquela coisa toda. A minha mãe ficou comigo, algumas pessoas da minha família iam lá me visitar, mas tinha uma pessoa que não podia me visitar, que eu estendi os braços pequenininhos, porque eu queria que aquela pessoa me pegasse, que aquela pessoa me tocasse. Essa pessoa era o meu pai. Esse espírito que eu sou absolutamente apaixonada por ele. E aí, eu era tomada, sabe, por um sentimento que eu não lembro conscientemente, me contavam. E eu cresci. Aquele bebê virou uma criancinha. Aquele espírito que encarnava, que era eu mesma, crescendo ali naquele ambiente. E tinha esse sentimento crescendo em paralelo, porque era uma admiração, era um amor. É engraçado que quando eu
escuto, né, falar do amor de mãe, muito antes de ser mãe, eu já experienciava esse amor, que era o amor pelo meu pai. É um amor maternal, é um amor que você dá a vida, você dá você. Você está todo desconfortável. Mãe, não é isso? Está toda desconfortável, não importa. Mas você está confortável? Então eu estou bem. A mãe está passando fome, mas você está alimentado? Então eu estou bem. Esse era o amor que eu tenho pelo meu pai. E aí eu cresci. Cresci quando comecei a tomar consciência, ter uma ideia do que acontecia nesse mundo. Eu comecei a crescer carregando um medo constante. A perda desse ente tão querido. A minha vida inteira, não teve um único dia que eu não tenha sentido medo de perder o grande amor da minha vida. Foram dias que, às vezes, aquilo me sufocava numa proporção, e a gente, ainda tão inocente, né, tão jovem, tão pequeno, o sentimento dominava, e sem um conhecimento que a doutrina pode consolar, não conseguia entender muito, eu carregava esse pavor. Eu lembro uma vez, ainda muito nova, quando meu pai foi numa confraternização, e aí ele chegou em casa, eu devia ter talvez uns 10 anos de idade, e aí ele chegou em casa, ele tinha passado mal, comeu alguma coisa, já chegou em casa muito mal, passando mal, foi para o banheiro. E ali, naquele dia, foi a primeira vez, talvez que eu tenha consciência, que eu tenha orado com tamanho fervor, pedindo a Deus que não levasse o meu pai. Ele só estava passando mal. Só tinha me disposto, porque ele comeu alguma coisa, mas eu não conseguia entender. Eu só pensava que aquilo ali podia me tirar aquele homem que era tão caro para mim. E eu lembro que eu saí do banheiro, vendo que ele estava passando mal, eu saí do banheiro, me ajoelhei no quarto, olhei para cima, não levo o meu pai. Um desespero, um desespero. E eu cresci, carregando esse sentimento que dominou muito tempo o meu coração. Com 15 anos eu conheci a doutrina espírita, apresentada por um professor de física, que me deu um livro, eu achei interessante a história, fazia sentido para mim, e ali eu comecei aos poucos a desenvolver um contato com esse conhecimento que talvez não fosse novo, né? Era um resgate que eu começava a fazer, mas ainda que a doutrina, e ela é um consolo, né? Ainda que eu entenda, né? A gente continua naquela história, isso não me consolava. Não interessa, eu queria o meu pai comigo. E era isso que era muito contraditório, porque os meus estudos se aprofundavam na doutrina. Eu fiz cursos de livros dos espíritos, livro dos médios, curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho quase 10 anos de, literalmente, estudo na doutrina. Esse era o estudo, essa era a teoria. Na prática, eu cheguei até, a minha sobrinha chegou, a afilhada chegou a questionar e falou assim, eu não entendo, você sendo espírita carregando esse medo. Eu falei, pois é, mas eu carrego. Eu tenho um verdadeiro pavor de perder meu pai. E aí eu cresci. Eu cresci. Chegou um determinado momento, como o meu pai precisou passar por diversas internações, porque ele tinha várias questões, né, de saúde. Talvez aqui vocês consigam imaginar o meu nível de dor de cada momento que ele ia para o hospital. E era sempre o mesmo pavor, questionamento, dor, incômodo. Deus, não leva o meu pai. Tem um detalhe específico que meu pai tinha idade para ser meu avô. Ele era muito mais velho. E isso me incomodava. Muitas vezes eu olhava para a felicidade das minhas irmãs, que também eram mais velhas, e pensava, nossa, elas podem chegar lá na frente e falar que elas viram mais tempo com ele do que eu. Eu queria tanto, viver tanto com ele. E era
era curioso, porque todas as vezes que ele se internava, eu me internava com ele. Eu, literalmente, entrava no hospital, quando era possível, né, ficar lá, porque muitas vezes ele estava no CTI e não era, e talvez se fosse possível, acho que eu ficaria na porta do hospital esperando o horário de visita para entrar. Eu me internava com ele. Eu conversava com o médico, eu procurava o médico, procurava o bem-estar, está aqui, está incomodado, está isso, você já comeu, você não comeu. Sabe aquilo que você faz por você, faria por talvez nem por você, eu faço e fiz pelo meu pai. E aí a Aline virou sinônimo de amor gigante aos pais, né? E eu lembro que quando eu fui me formar, na minha formatura, tinha homenagem aos professores, homenagem aos avós, homenagem a não sei o quê. E aí, quando chegou a parte da homenagem aos pais, não, é a Aline. Eu virei referência, porque onde eu passava, bastava um pouquinho mais de intimidade, eu precisava, eu gostava, eu me alegrava em falar o quanto eu amava o meu pai. O quanto eu amo o meu pai. E naquele momento, o quanto que eu divulgava isso. Era bom, fazia bem. E eu lembro que teve uma oportunidade com essa colega de faculdade, a gente veio uma vez no ônibus conversando, e ela, nossa, mas eu também sou apaixonada pelo meu pai. Mas o meu pai já faleceu, e aconteceu assim, aconteceu assado. E eu lembro que naquela oportunidade eu fiquei, o discurso dela, a história dela, eu fiquei me colocando no lugar dela. E fiquei pensando, meu Deus, um dia eu vou passar por isso. E aí eu me sentia numa fila macabra. O meu dia vai chegar. O dia de enfrentar, de encarar que meu pai fisicamente não vai estar mais aqui. A doutrina já estava num nível, ela já tinha invadido, que bom, a minha vida, mas o pavor continuava. O incômodo continuava, a dor de imaginar continuava. Eu não gostava de sentir cheiro de flores, simplesmente pelo fato que flores me lembrava velório. E aí velório me lembra que eu um dia vou enfrentar a dor de encarar o meu pai ali. Vejam, talvez em palavras, eu estou tentando colocar em palavras tudo o que significou para mim carregar numa encarnação o pavor, ainda sendo espírita, o pavor de perder alguém. O pavor. Mas chegou um determinado momento na minha vida que eu comecei a entender que, peraí, isso não está legal. Porque esse dia vai chegar. Eu antecipei esse dia quase todos os dias da minha vida, né? Falei, mas esse dia vai chegar, eu preciso me preparar. Tá, então, peraí, o que eu preciso fazer? Ainda mais eu que sou uma pessoa que penso, faço agora para lá na frente estar um pouco mais confortável, eu sou assim, né? Vou poupar dinheiro aqui para, de repente, lá na frente, sabe, eu sou assim. O que eu vou fazer agora para me deixar confortável dentro dessa situação? Eu cansei de carregar essa dor antecipada de perder esse ser que é tão caro para mim. Enfim. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer terapia, eu vou trabalhar isso em mim, e em paralelo, eu vou estudar a doutrina, para que a doutrina possa ser, e eu sei que ela é um grande amparo, porque não dá para viver desse jeito. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhei por um ano, a possibilidade, a ideia de perder o meu pai. Perder, e quando eu falo perder, a gente entende que perde fisicamente, né? A gente já entende isso, e eu também entendia. Aliás, sempre entendi. Então, assim, eu trabalhei por um ano na terapia, a terapeuta não era espírita, e eu trabalhei essa ausência, essa dor, o porquê que isso acontecia, por que eu fazia desse jeito, etc. e tal. Em paralelo, a doutrina estava ali, me consolando. Ela era um grande consolo. Tenho um contato muito próximo com o meu mentor, com o meu anjinho,
com alguém que também é muito, muito caro para mim, foi fundamental. Ele era o meu norte, o meu auxílio, a minha ajuda. Quando doía, eu corria para ele. Ele era a minha referência de quem cuidava das minhas dores. E o tempo passou. E aí o meu pai teve infinitas internações. E aí o meu pai teve mais uma internação. Essa vai ser pontuada aqui porque quando ele saiu dessa internação, foi um AVC que acabou provocando, né, uma questão mental, uma questão dele não conseguir depois, com o tempo, conhecer ninguém e tal. Então, ele foi, depois daquela internação, ele foi definhando aos poucos. Né? Eu fui, aos poucos, perdendo o meu pai. Então, talvez eu possa colocar isso como um tripé, que o fato de ir perdendo meu pai aos poucos também foi uma ajuda. Embora eu pudesse enxergar como algo mais dolorido ainda, né? Porque era alguém tão caro e depois já não me conhecia, e depois já parecia uma criancinha, um bebê às vezes. Mas eu preferi encarar como um processo lento de despedida. Mas esse processo lento de despedida, ele durou talvez uns 3 anos e meio. Porque ele foi gradativo, né? Ele foi muito aos poucos. A cada momento que eu encontrava meu pai, eu trabalhava durante a semana, foi antes da pandemia, e eu precisava estar presencial no trabalho, então eu precisava estar no trabalho, eu só conseguia vê-lo no final de semana. Então, cada final de semana que eu entrava na casa dele e olhava para ele, antes ele sempre me recebia com um sorriso. Muito discreto, nunca foi de falar, nunca foi de abraçar, pouco toque. Mas aquele sorriso, quando ele me via, era quase como falar assim, que saudade, te amo, quero te abraçar. Significava para mim assim. E era gratificante ver aquele sorriso. Mas mais gratificante do que ver aquele sorriso, era sentir o toque do meu pai. E mais ainda, era observar quem eu era quando eu estava ao lado do meu pai. Eu era quem eu quero me transformar. Alguém sereno, alguém paciente, sabe? Alguém que exala, emana, sim, amor. Mas amor. Essa pessoa eu quero me transformar para todos. Não é assim que Jesus fazia, longe de me comparar a ele. Mas é um pequeno experiência do que é você se doar nesse nível para o outro. E aí, quando eu chegava, eu encarava aquele sorriso, e eu lembro de uma oportunidade, quando ele já estava oscilando, né? Ele desenvolveu demência senil. Então, quando ele já estava oscilando entre a consciência e a falta de consciência, e que eu deitei a cabeça no colo dele, e ele começou a fazer carinho na minha cabeça, meu pai era de pouco toque, e ali eu até pensei, esse dia vai ser uma construção de memória. Foi. Estou aqui, falando para vocês. Foi tão importante. E o tempo passou. Já trabalhando a possibilidade da ausência, tendo na doutrina o meu consolo, e é verdade, né? Aquilo que Jesus prometeu, na prática eu vivenciei ter esse consolo. Final de 2016, para início de 2017, primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, o meu pai já dava sinais de muita, muita debilidade. Ele estava muito fraco, ele estava muito... incomodava olhar para ele. E aí, fazendo um retrocesso, lembram da criança, lembram da menina, lembram da adolescente, lembram do pavor. O dia chegou. O dia 27 de janeiro de 2017 chegou. Foi nesse dia. Eu recebi uma ligação, era uma sexta-feira, eu não estava na casa dele, e eu recebi uma ligação, a minha mãe pedindo que eu fosse para lá.
Ela não falou mais nada. Ela desligou o telefone, mas eu já sabia. Eu já sabia. E essa palestra, o motivo, sabe, que a espiritualidade me deu esse presente é para dizer isso que eu vou dizer a vocês. Eu era uma turbina de fé naquele dia. Eu não derramei uma lágrima. Era incrível olhar. Eu mesma me surpreendia. Eu saí de Vargem Grande, fui para a casa da minha mãe. Eu cheguei lá e olhei. Meu pai desencarnou em casa, na cama dele, onde na maioria das vezes ele já estava. Eu cheguei lá e entrei no quarto e me deparei com o meu pai, deitado. Ele já estava duro, frio. Eu não chorei. Eu era um misto de alguém que experienciava a possibilidade de olhar o meu pai pelo lado espiritual, mas de uma forma tão ímpar e única, que quando eu entrei no quarto, eu só conseguia sentir que o quarto estava lotado de gente para receber o meu pai. Eu não tenho evidência, eu não vejo, eu sinto. E ali eu sentia que era uma multidão para receber o meu pai. E eu era um misto entre a pessoa encarnada, que era olhando o meu pai, meus olhos aqui físicos olhavam o meu pai, e um misto do espírito imortal que eu sou, e que eu sei que eu tenho a possibilidade de me conectar com a espiritualidade, que todos nós temos. E eu enxergava esses dois mundos. E em determinado momento, eu via o corpo do meu pai, com meus olhos físicos, o corpo do meu pai deitado na cama, e eu sentia o meu pai sentado na poltrona do mesmo quarto. Ele arriado, cansado, um corpo de 95 anos. São muitos anos, carregando o peso daquele corpo. E ele sentado lá. A minha mãe, a companheira fiel de anos e anos, um exemplo também de dedicação, disse que iria passar a última noite com ele. Ela dormiu do lado dele naquela noite. Que mulher! Eu fui para outro quarto, a casa é grande, eu não dormi. A minha mente era um retrocesso de todos os dias dessa encarnação que eu sofri desnecessariamente pela chegada daquele dia. E aqui eu vou fazer um adendo, um paralelo a essa palestra. Não sofra por antecipação. Porque o dia que chegar aquele medo que você carrega no teu coração, aquele medo, sabe aquele medo? Você vai estar preparado. Tenha certeza disso. Eu tenho certeza disso. Esse era o pavor da minha encarnação. E olha a experiência que eu trago. No dia seguinte, isso foi numa sexta, no dia seguinte, no sábado, quem ia sair para resolver toda a papelada era eu. Auxiliada, fui. Não tinha incômodo, não tinha, talvez um desconforto, porque eu via as minhas filhas, eu queria tirar a dor das minhas filhas. Né? Não é possível, cada um constrói e passa pelo processo, mas elas estavam bem. E eu entendia que eu era uma referência para elas estarem bem. Organizei toda a papelada, meu pai não poderia ser enterrado naquele dia, naquele sábado, ele iria ser enterrado no domingo. Tudo bem. E aí, organizei a funerária, chegou lá, eu só pedia para estar lá quando a funerária entrasse e retirasse o corpo, a veste, a roupa que meu pai usou nessa encarnação. Para que as pessoas, a minha mãe, as minhas filhas, eu pudesse de alguma forma dar amparo. A minha preocupação era conseguir, era tentar dar amparo a todos que estavam ali àquela volta, porque eu já estava muito, muito bem amparada. Pelo meu anjinho, um grande amor, meu grande parceiro que me acolhe, que me ampara, que está do meu lado nas maiores dificuldades, ele estava ali todo o tempo. E cada um de nós tem um protetor, não esqueçam disso.
E aí Deus fez, Ele fez isso. Eu cheguei lá, você leva muito tempo para resolver, né, burocraticamente essas coisas. Eu cheguei lá, um tempo depois o carro da funerária chegou. E ali foi quando eu vi a primeira vez a minha filha, né, aquela dor mais intensa nos olhos dela, que era pegar num lençol aquele corpo, a veste, e colocar o meu pai lá. Eu não consegui olhar o meu pai ali. Eu consegui olhar o meu pai sentado no dia anterior, como espírito. O meu pai, nós somos seres imortais. Meu pai também. Teve uma situação que eu estava conversando com a minha mãe, no dia seguinte na varanda, e de repente eu sinto a presença do meu pai, grandioso, como ele está aqui hoje, me assistindo a falar. Ele veio comigo para, de alguma forma, poder mostrar a todos a possibilidade de buscar consolo na doutrina espírita. E naquele dia meu pai estava assim, desse mesmo jeito, grandioso. Sabe, ele estava tão amarradinho quando ele foi embora. Grandioso. E aí, o dia seguinte, ao grande momento de me despedir do corpo físico do meu pai, chegou. Organizamos quem iria, quem não iria, qual carro que ia, etc. e tal. A minha mãe virou para mim e falou: eu não tenho capacidade de ir, não consigo. Claro, entendo. Fiz muito por ele, mas olhar, me despedir, dentro desse processo é duro demais para mim. Cada um tem o seu limite e é preciso respeitar. Falei, eu entendo, mãe. A única coisa que eu queria era chegar lá, naquela capela, antes de todos. E aí a minha preocupação era só essa. Porque eu queria estar, eu e ele. Deus me atendeu. E aí eu cheguei, era de manhã, o dia estava muito parecido com o que está hoje, era um sol. Eu entrei no cemitério, abri a porta, a minha filha conseguiu me acompanhar, a mais nova ficou com a minha mãe para fazer companhia a ela. E aí, de repente, eu entrei. A veste, o corpo, estava lá, deitado no caixão. E aí eu cheguei, o caixão, coloquei a mão na ponta, sozinha, só eu e ele. Fechei os olhos. Lembram daquela prece da menina de 10 anos? Agora era a mulher, sabe? Adulta. E que conhecia muito mais e que tinha um consolo incrível da doutrina espírita. E aquela mulher que se concentrou e potencializou ainda mais a prece que foi capaz de fazer quando tinha lá 10 anos. Fechei os olhos e comecei a rezar. É como se o céu tivesse descido. A sensação que eu tinha era grandiosa. Se eu pudesse expressar em palavras para vocês sentirem o que eu senti naquele momento, eu faria. Porque foi um dos dias mais belos da minha encarnação até agora. Eu rezei. E, de repente, ainda de olhos fechados, eu senti alguém chegar ao meu lado. Volto a falar, eu não vejo, eu sinto. E da mesma forma que eu me comunico com meu mentor, com meu anjinho, meu protetor, essa pessoa chegou e falou assim: "Ô, minha querida", era o meu pai. E aí? Eu era a representatividade do choro profundo, não de dor, de revolta, de incômodo, de tristeza, não. Do choro, da emoção de estar com o meu pai. Eu, pai, como é que você tá, pai? Tô bem. Tô aqui
com a sua tia, e eu já sabia. Minha tia era quase uma mãe para ele. Ele era muito apaixonado por ela e eu sabia que ela ia recebê-lo. Tinha certeza, sentia a presença dela quando o quarto estava lotado e estava ela lá, acompanhando ele. Aliás, eles moram juntos hoje. Então, sim, estava ela lá. Falei, sabia. E estou também com um irmão que eu não consegui conhecer. Falei, irmão? É que ele desencarnou antes que eu chegasse aqui. Eu falei, nem conheço essa história. Estamos nós dois aqui. Olha, cuida da sua mãe. Pode deixar. Tenho certeza disso, que eu farei. Cuidar, eu gosto de cuidar, imagina da minha mãe. E aí, a conversa rolou, as pessoas foram chegando, e eu não queria que ali dentro daquele ambiente as pessoas ficassem falando, e fala da vida, do problema, do boleto, eu não queria. Aí eu levei uma música, Quanto à Luz, a oração de São Francisco, para que a ambiência permanecesse. Aquela paz que eu sentia, eu queria que, de alguma forma, afetasse positivamente as pessoas daquela ambiência, daquele momento. Eu coloquei a música, e aí, de repente, em algum momento, alguém pediu assim, vamos fazer uma oração? Essa pessoa é católica, me dá a mão, vamos dar todo mundo a mão? Então, eu falei, não, claro, vamos sim. De repente eu vi os encarnados numa roda, acompanhados pelos desencarnados numa outra roda. Então era uma roda de encarnados e desencarnados fazendo uma oração. Naquele momento, é emocionante demais. É incrível demais poder vivenciar esses dois mundos, sabe? E sempre tão próximos, mas no momento que muitas vezes, no nível de desespero, no nível de incômodo, no nível de dor, a gente não consegue se abrir. E é normal, é natural, dói. E de repente, todos fizeram, algumas pessoas estavam preocupadas comigo. Por que estavam preocupadas? Porque sabiam da dor e do pavor que eu carreguei a vida inteira, antecipando uma situação, um momento, que no momento que chegou, eu estaria preparada para enfrentar. Essa, eu acho que talvez seja a maior lição que eu possa passar dessa experiência. De novo, não antecipem dores. Quando finalizou tudo, a gente fez a oração e chegou o momento, né, de ir, aí fechar o caixão, pegar, carregar. Eu estava tão... A experiência do lado espiritual, ela estava tão viva dentro de mim, ela era tão forte dentro de mim, que eu falei, não vou lá não, está muito sol. Meu pai não estava lá, isso era claro, isso era nítido, eu não tinha dúvida. Era como se você pegasse aquela roupa que você usou muito, sabe? Aquela roupa representa você, sim. Pô, fulano gostava dessa roupa aqui, eu gostava pra caramba, eu só usava, não tirava do corpo. Era como se fosse isso. Então a gente respeita, coloca lá no caixão, coloca, feito. Mas o meu pai não estava ali. E ele foi. E hoje, a gente está falando de algo que foi em 2017. Se lá atrás, de todas as vezes que eu chorei, que eu me desesperei, que eu me incomodei, que eu senti dor antecipadamente, se a Aline do futuro, que é hoje, eu sou a Aline do futuro, se a Aline do futuro falasse para a Aline do passado, você vai ser exemplo e você ainda vai dar uma palestra sobre como encarar a perda de um ente querido, quanta dor eu teria poupado a mim mesma. Então, a gente sabe que a doutrina, ela é o grande consolador. E sem dúvida que é. Mas eu acho que o grande desafio da doutrina espírita, do conhecimento teórico que a gente tem, é colocar em prática. Porque, de repente, eu falo de uma experiência, foi uma experiência que eu dou um exemplo que eu me orgulho. Sabe por que eu me orgulho?
Porque é como se eu pegasse o livro dos Espíritos, o Evangelho, e falasse assim, eu consegui viver na prática. E é isso que a gente sente quando a gente consegue pegar a teoria tão linda que está contida na doutrina dos Espíritos, na doutrina espírita, e consegue colocar em prática no nosso dia a dia. Não dá uma sensação incrível? Agora, a gente constantemente é isso? Não. É um processo. A gente vai, a gente cai. Tem hora que a gente está distante demais da teoria. Tem hora que a gente questiona Deus e se revolta, e se incomoda, e começa, né, a tentar entender o mecanismo de tudo isso. Então, esse é o grande processo. O processo de você tentar colocar em prática aquilo que você admira em teoria, aquilo que você acredita em teoria. Mas eu acho muito curioso, porque muitas vezes a gente acredita, mas quando a vida nos coloca para ser chamados, né, para a gente mostrar mesmo na prática, a gente passa nessa prova. Porque, né, talvez a gente possa falar que o treinamento esteja aqui. Eu frequento o centro, eu assisto uma palestra, me encanto, nossa, faz muito sentido, me toca. E aí, de repente, eu leio o material, e aí alguém fala alguma coisa, e aquela conversa, sabe, edificante, aquilo me sensibiliza, perfeito. Ali eu estou no treinamento. Aí, de repente, chega a prova. Está preparado para passar pela prova? Muitas vezes o que a gente faz? A gente reclama, a gente se irrita, a gente se revolta, a gente se desespera, a gente antecipa dores, a gente se incomoda, e aí não vive o que é preciso viver. Como é preciso viver? Independente do que aconteça, eu tenho fé no amor de Deus. A gente já consegue amar, né? A gente tem seres à nossa volta, filhos, filha, enfim, a gente vai ter um parente, irmã, pai, mãe, a gente vai ter um parente específico, ou não necessariamente um parente de sangue, a gente vai ter alguém à nossa volta que seja uma representatividade de amor, tá? Agora imagina, se a gente já tem essa capacidade de doação e amor, potencializa isso e a gente nem vai conseguir chegar e entender o que seria o amor divino. A gente não tem, a gente está pequenininho demais para entender. Então, pensa naquilo que você pode potencializar. A gente não sabe nem o que é infinito, porque nós somos, né? A gente tem ainda dentro de um corpo de carne que é finito, a gente não consegue nem entender o que é infinito. Então, você vai potencializar isso para Deus. Deus é puro amor. Deus é o amor. Mas, muitas vezes, a gente vive carregando dores, antecipando medos, tendo incômodos, simplesmente porque a gente não conseguiu internalizar que se Ele é puro amor, Ele quer só o nosso bem. Mas aí, de repente, a gente vai questionar, poxa, Ele quer só o nosso bem, mas por que aconteceu tal coisa comigo? Mas e se eu não gostei que acontecesse comigo? Olha só, por que Deus fez isso? Tudo tem um porquê. Muitas vezes a gente não acessa essa resposta aqui. Sabe por quê? Porque é preciso passar, é preciso enfrentar. Muitas vezes a resposta não está agora. É preciso só confiar. Ela vai chegar. Você vai entender. Mas é que não é um momento de entendimento. Então, eu convido a vocês, sabe aquele problema que você está passando agora? Sabe aquele incômodo que você está vivendo? Sabe aquela preocupação antecipada? Porque nós somos ansiosos, nós vivemos na angústia, a gente se incomoda com qualquer coisa, a gente antecipa tudo, a gente vive mais no futuro do que no presente. Não é assim? Vai dizer que não? Todo tempo a gente está lá na frente e a gente nem vive hoje. Eu passei uma encarnação até agora, vivendo muito mais no dia de janeiro de 2017 do que qualquer outro tempo. Para quê? A troco de quê? Só para trazer angústia para a minha vida.
Porque se em todo o tempo eu tivesse me colocado sempre no presente, não, volta, deixa lá, deixa, o futuro vai chegar, o momento vai chegar. Se eu voltasse todo o tempo para o hoje, olha quanto de saúde mental eu teria conquistado. Então, a gente está falando hoje de perda de entes queridos, mas, na verdade, tem vários desdobramentos do convite do viver o aqui e agora. É gratificante olhar para vocês e ver o quanto vocês estão prestando atenção ao que eu estou falando. É isso, entende? É estar aqui. É poder se desligar do depois. A gente não faz isso, a gente tem uma dificuldade incrível de se concentrar. Ah, chegou o momento da oração. Aí, no final da palestra, vai ser feita a oração. A gente se concentra por 10 segundos. Daqui a pouco a gente está pensando, porque já está perto da hora de sair. Não, porque aí eu vou pegar meu carro, porque aí eu vou lá no mercado, porque aí eu vou lá não sei aonde. Gente, o convite é, volta, fica aqui não acabou. Sabe, a gente não consegue estar todo o tempo ali, onde a gente é convidado a estar. Todo momento a gente está lá na frente. A gente está lá no amanhã. A gente está lá não sei quantos anos depois. Então é isso. Se eu estou todo o tempo, se eu sou invadida pelo futuro, eu tenho crise de pânico, crise de ansiedade. Fisicamente eu me sinto desconfortável. A gente está na era disso. E quando a gente passou por essa pandemia, porque começou a antecipar N situações problemáticas, N dores, nossa, olha o que a gente fez com a nossa saúde mental. Então, entende? Então, pegando o exemplo que eu trouxe a vocês sobre a perda, sobre a questão da antecipação, se eu tivesse vivido um dia de cada vez, se eu tivesse entendido, opa, peraí, aqui tem uma dor? Tem. Então, deixa eu trabalhar essa dor desde lá de trás. Deixa eu conversar com alguém, deixa eu buscar ajuda. Deixa eu entender o que está acontecendo comigo, porque depois da terapia eu consegui entender muita coisa e ficou muito mais claro. Em algum momento lá atrás da minha vida eu dizia que meu pai era perfeito. Meu pai não tem defeito. Existe isso, gente. Isso não existe. A gente está aqui no mundo de provas e expiações. Isso não existe. Não tem ninguém perfeito. Está no processo. E aí eu comecei a entender que, opa, peraí, não é bem assim. Não, meu pai, não. Ele tem as suas imperfeições, sim. E é preciso olhar para isso, né? Então, eu acho que esse é o ponto, a gente conseguir se entender. Eu tenho uma característica, eu olho demais para os meus sentimentos. O meu foco nessa encarnação é me autoconhecer. Tem diversas situações que já aconteceram, e até recentes, que eu me surpreendi com a forma com que eu pensava, com a forma com que eu pensei, com a forma com que eu encarei. Entende como é que a gente está todo o tempo se autodescobrindo? Agora, se eu não tenho essa consciência, se eu não estou pronto para me olhar, para entender, estou falho nisso, e preciso trabalhar aquilo, eu estou simplesmente vivendo aqui, ó. Sabe aquele tronco no mar que está sendo jogado para um lado para o outro? Não, pegue as rédeas da tua encarnação, olha para você mesmo, veja o que você precisa trabalhar. E uma vez que você precisa trabalhar aquilo, olha com carinho as tuas limitações. Eu tive uma limitação ao longo dessa encarnação, né? Tem diversas mil outras limitações, mas aquela que de repente eu parei para olhar e trabalhar, foi quando eu consegui me libertar disso, para chegar ao grande dia e estar preparada. E hoje poder estar aqui falando dessa experiência. Então, eu acho que o convite maior é esse. Que a gente possa vivenciar as experiências, que a gente possa entender que Deus, com seu infinito amor, está aqui para nos amparar. Porque a gente fala muito da perda do outro, porque dói, incomoda, é claro. Se eu penso que amanhã ou depois a minha irmã, por exemplo, não vai estar aqui, que eu não posso ligar para ela e contar as coisas que estão acontecendo na minha vida, que é alguém que eu amo muito, isso me dói. Embora eu tenha sido alguém que passei com demonstração de fé um momento de dor.
Mas quem vai ser essa pessoa? Quem vai ser a Aline que vai... Como é que eu vou estar quando eu encarar, por exemplo, a perda dela, temporária, física, etc. e tal, quando ela não estiver aqui? Eu vou sentir, vai me doer. Como é que eu vou estar quando a minha mãe não estiver aqui, que ela ainda está encarnada? Então, eu acho que a gente precisa entender e definitivamente internalizar que a gente está aqui de passagem. É temporário. Gente, a gente vem, aí às vezes vai viver aqui 60, 70, 80 anos, sei lá. A gente vive como se fosse ficar. A gente olha para alguém que a gente ama como se fosse ficar. Que no fundo eu já tive uma conversa com uma amiga, ela, não, porque se eu morrer, eu falei, não é se, é quando, né? Ah, é. Entende como a gente às vezes faz? Se eu morrer. Não, só existe uma coisa certa. A gente vai morrer. Carne, um corpo. E aí eu acho tão curioso, quando eu vejo, por exemplo, uma situação de acidente e que a pessoa fala assim, graças a Deus o fulano sobreviveu. Mas aí, de repente, tem gente que não. E como é que fica Deus nessa história? Entende? É essa visão que a gente tem de manter, porque aqui eu estou vendo. Ah, que bom que o fulano ficou. Gente, lembre de uma coisa. Deus é Pai de seres imortais. O fato de ficar ou não ficar passa por uma experiência momentânea. O fato é que todo mundo vai voltar. Aquele que, graças a Deus, ficou, como as pessoas falam, em algum momento não vai ficar. Vai voltar. Voltar para onde? Volta para onde? Volta para casa. Porque a casa não é aqui. Lembra que a gente falou no início da impermanência? É isso. Da inconstância? É isso. E aí a pergunta que eu deixo a todos nós: a gente está preparado para a impermanência? Não. Sabe por que a gente não está? Porque na maioria das vezes a gente ama a zona de conforto. E aí, se a gente quer demais, né, essa zona de conforto, tá tudo bem, não, peraí, deixa do jeito que está, assim eu conheço, assim tá bom, é preciso começar a se desafiar, e a vida às vezes coloca esses desafios, para que a gente seja testado. E muitas vezes a gente se incomoda e fica irritado com Deus. Mas entendam uma coisa, nunca esqueçam dessa frase: Deus é amor. E no dia que você tiver de enfrentar a maior dor dessa encarnação, ainda assim não esqueça, Deus é amor. Obrigada, gente. Obrigada, Aline. Nada. Pelas reflexões que você trouxe para todos nós. É chegada a hora do passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor forma possível na nossa cadeira, lembrando sempre que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos aproveitar esse momento que é todo nosso. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar nesse instante. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns para que recebamos os fluidos de que mais necessitamos. Abençoa, Jesus, esta hora, a hora do passe. Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido possa nos envolver a todos nesse momento. E vamos pensar a figura de Jesus, hoje no capítulo, em que fala que não podemos servir a Deus e a Mamon.
lembrando que mamon significa riqueza, mas a gente pode pensar também nos bens terrenos de uma forma geral. O convite de hoje vem nos falar sobre a riqueza, sobre a prova da riqueza, mostrando que a riqueza pode ser muito providencial na medida em que sabemos utilizá-la. Na parábola do jovem rico, Jesus convida o jovem a se desapegar dos bens e segui-lo. Mesmo que aquele jovem já tinha muitas virtudes, ele ainda era muito apegado aos bens. Nesse momento, na realidade, Jesus está mostrando não que a riqueza seja algo que impeça a nossa evolução, nosso crescimento espiritual, mas a dificuldade do jovem estava justamente no apego a esses bens. E aí a gente poderia trazer para nós, como a nossa companheira trouxe hoje, falando da questão da impermanência, vamos pensar um pouquinho como nós estamos nos relacionando com as coisas materiais ou até mesmo com as pessoas. Quantas vezes estamos apegados a coisas que consomem, que roubam o nosso tempo precioso, que nós poderíamos estar investindo em situações que poderiam nos trazer essas ferramentas, como nos foi falado na palestra de hoje, ferramentas que vão nos amadurecer, que vão nos fazer crescer como espíritos, que vão nos ajudar a entender melhor a realidade da vida, o verdadeiro sentido das coisas. O Hamed, um espírito, ele traz no livro Dores da Alma que o vício é um erro de cálculo na busca da felicidade. Muitas vezes estamos buscando a felicidade nas coisas efêmeras, passageiras, vão passar e vão embora. Vamos pensar, trazer o Evangelho para a nossa prática, para o nosso dia a dia, porque, como a companheira disse, não faz sentido estudarmos o Evangelho se nós não trouxermos para a nossa prática, para a nossa realidade. Vamos pensar numa coisa simples, um aparelho de celular, uma tecnologia, um bem material, que podemos utilizar para ampliar o nosso estudo, para nos aproximar da família, para ajudar a gente a reorganizar o nosso dia, a nossa rotina, buscar filho na escola, poder se comunicar mais rapidamente, organizar a agenda de trabalho. Mas quantas vezes também podemos usar o celular matando o nosso tempo, desperdiçando, olhando coisas fúteis que não vão nos acrescentar nada, ou até pior, vendo coisas que vão alimentar ainda partes nossas que nós estamos precisando transformar e melhorar. Então, vamos observar em que nós estamos apegados. Se Jesus estivesse aqui agora nos convidando, assim como convidou o jovem da parábola, ele entendeu que o apego dele estava na riqueza. Eu não tenho a riqueza, mas em que eu posso estar ali numa relação de apego que possa estar dificultando esse meu processo de transformação moral? Então, que fiquemos na paz com essas reflexões e que Jesus possa abençoar a todos nós. Graças a Deus. Antes da prece final, nós vamos ler a mensagem recebida por um médium da casa no dia 20 de junho passado. Que a paz esteja em cada coração, que cada um de vocês sinta a paz o envolver, que todos se sintam privilegiados ao falarem do amor de Jesus. Sabemos que vocês são irmãos que falharam diante do Cristo. Nós também, outrora, falhamos, e ainda não nos consideramos vencedores. Mas também sabemos que somos irmãos do Cristo e todos filhos de Deus, Pai de amor e misericórdia. Passem a analisar mais os seus trabalhos para o Cristo, e então entenderão o quão grande é o amor dele pela humanidade. Nós sabemos que ainda há muito para se convencerem de que não há outro caminho e que devem prosseguir na luta constante contra o mal que assusta a humanidade. Estejam atentos e vigilantes. Nós estamos próximos a vocês
para ajudá-los em todas as circunstâncias, em tudo que a nós foi designado. Cada um de vocês tem um trabalho a fazer. Peçam ajuda. Já dissemos, peçam o socorro, que ele chegará. São trabalhadores da última hora, e já é tempo de se unirem, trabalharem juntos, sem criticar o trabalho do irmão, ajudando-o com preces, com palavras amigas, incentivadoras e encorajadoras, tornando-se trabalhadores unidos para o Cristo, que juntos vencerão e espalharão o amor, a esperança e a doutrina cristã, que é o Evangelho de Jesus. É imenso o mundo espiritual que vos cerca. Então tenham cuidado com as brechas que abrem, que mesmo do tamanho de um grão de areia, podem levá-los ao abismo da loucura. Nós estamos sempre alertando para que se mantenham vigilantes. Sejam sérios com as tarefas de vocês. Mediunidade é seriedade com a lei de Deus. É trabalho de puro amor para com o próximo. É a sabedoria divina que poucos conhecem. É preciso seriedade, disciplina e vontade de seguir ajudando ao próximo. Mediunidade é trabalho árduo, que não se faz sozinho. Por isso que estamos juntos nessa missão. Estamos juntos auxiliando, guiando e protegendo o trabalhador ao qual é designado a esses trabalhos. Peçam ajuda e tenham fé no Pai. Que as tarefas cresçam cada vez mais e que não lhes faltem força e coragem. Lembrem-se sempre, Jesus e Kardec. Paz, um trabalhador do Cristo. E assim, Senhor, ao final da nossa reunião de estudos, de passes, agradecidos estamos, Senhor, por termos refletido tanto nos ensinamentos que essa doutrina maravilhosa nos oferece. E te pedimos, Senhor, que nos envolva com teu manto de paz, de luz, de serenidade, que possamos manter em nosso íntimo, por todo o dia de hoje, esta paz deste momento. Então, Jesus querido, Jesus amado, é em teu nome, em nome desses espíritos amigos e em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo realizado nesta manhã no nosso SEAP, na nossa casa de amor. Que Jesus fique com todos nós. Que assim seja, graças a Deus.